Olá, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Charão e o assunto hoje são acordos espirituais, o poder do não e liberação dos medos e também das nossas crenças limitantes. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o quê? Os acordos espirituais que a gente faz antes de encarnar. Também sobre a capacidade de dizer não sem culpa e sobre a importância de enfrentar os nossos medos e dissolver as crenças limitantes. Tudo que nos impede de viver a nossa missão em paz. Então, a primeira coisa que nós não podemos esquecer é que somos uma alma em jornada com poder de escolha, com uma missão, mas também com o direito de mudar o roteiro e reescrever a nossa história a cada nova escolha. Todos nós, antes de nascer, acertamos os nossos acordos espirituais, ou seja, nossos compromissos de alma assumidos com outros espíritos e também com a gente mesmo, né? Então, às vezes, quando a gente fica dizendo, isso está acontecendo comigo, né? A maioria das vezes a gente escolheu isso, né? Para transmutar nessa encarnação. Então, nesses acordos a gente escolhe com quem a gente vai se relacionar, a gente escolhe os desafios que vão nos trazer crescimento, as dores que vão nos fazer olhar para dentro e também os talentos que a gente escolhe desenvolver na encarnação. É importante que a gente diga também que esses acordos, eles não são contratos rígidos e muito menos castigos, mas sim oportunidades, como eu falei antes, oportunidades que nós escolhemos. Então, às vezes, a gente escolhe nascer em famílias difíceis para aprender a nos posicionar, para aprender a lidar com a rejeição, com o abandono. Ou a gente também pode atrair relações desafiadoras para desenvolver o amor próprio, ou viver experiências de escassez para nos reconectar com a verdadeira abundância. Mas também é muito importante que a gente entenda que um acordo espiritual não é uma prisão. Ele é um ponto de partida, é aprendizado. Nós não precisamos viver em sofrimento para sempre. Nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio de escolher cumprir a nossa missão com consciência e não com dor. A consciência nos tira da vitimização, nos tira do trauma e drama, ambos sentimentos que podem nos levar a não cumprir os nossos acordos porque eles acabam nos paralisando. E aí a gente entra em outro limitador da nossa evolução, que é a dificuldade em dizer não. Dizer sim para tudo não é um ato de bondade. Não vou ser boazinha, sabe? Eu não vou ir pro céu se eu ficar dizendo sim para todo mundo. Mas quando eu digo sim para tudo, na verdade eu estou me auto-abandonando. Então, dizer não é um ato de amor, é um ato de autocuidado, de respeito. Nós não estamos no planeta para agradar a todos. Estamos aqui para viver a verdade da nossa alma. Aliás, em muitos acordos espirituais, o aprendizado é exatamente esse: aprender a colocar limites, a se posicionar, a proteger a nossa energia. E quando nós começamos a dizer não com consciência e com amor, nós passamos a dizer sim para a nossa essência. Então a gente começa a respeitar a nossa jornada, né? E ainda falando dos limitadores, né, dos nossos acordos, o outro que eu vou falar agora, que ele tá muito presente atualmente, é o medo. O medo, ele é um velho conhecido da alma humana, mas quando ele não é acolhido, ele se torna um tirano. E esse tirano nos paralisa, esse tirano nos faz duvidar
das nossas capacidades, nos faz acreditar que nós não podemos, que nós não merecemos, que não vamos conseguir. E lembrando que o medo é um dos sentimentos que a sombra tem usado muito para tentar nos tirar da luz, né? Lembre, nós somos aquela velhinha pequenininha acesa e a gente tem que cuidar e fazer de tudo para que não apaguem essa nossa luz, né? Então esses medos, muitas vezes, eles nem são só dessa vida. Eles também podem ser memórias ancestrais, eles podem ser traumas passados, registros de outras encarnações que acabam reverberando nessa e acabam nos paralisando, né? Justamente porque às vezes essa memória ela é trazida, né, pela sombra para que a gente fique ali meio que paralisado mesmo, né? E a gente também não pode esquecer que todos eles fazem parte de um pacote emocional que a gente veio transformar, porque isso que os nossos acordos espirituais querem. Tudo que a gente traz para transformar, para fazer diferente, né? Agora tem uma parte boa nessa história. Sim, sempre tem. Sabe qual é a parte boa? É que nós somos guiados para ferramentas que nos ajudam a superar e cada vez que a gente encara um medo de frente, com compaixão, sem julgamento, ele se transforma. Ele deixa de ser uma barreira e fortalece a nossa luz. Aí, junto com o medo, tem um outro desafio que pega bastante também, né? Que são as nossas crenças limitantes. Então, são aquelas histórias que nos contaram ou que nós mesmos criamos e que foram repetidas tantas vezes que se tornaram verdades no nosso inconsciente. Querem alguns exemplos? A tradicional. Eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente. Eu nunca vou encontrar alguém que me ame de verdade, porque só aparece pra mim gente que não é legal, que só quer se aproveitar, né, das minhas coisas. É do dinheiro. O dinheiro é difícil, né? O dinheiro tem que suar muito para ganhar dinheiro. Quem tem dinheiro não é uma pessoa boa. Enfim, né? Eu preciso me sacrificar para ser amado. Quando a gente pensa assim, a lista é grande, né? Ela é muito grande. E todas essas crenças, elas criam uma grade invisível ao nosso redor. E essa grade nos coloca dentro de uma prisão mental. E essa prisão mental limita a nossa vida. Agora, outra boa notícia. A boa notícia é que a gente pode reprogramar tudo, absolutamente tudo. Através dos exercícios de liberação que vocês encontram aqui, que fazem comigo, quem está ao vivo, né? E quem não está, depois faz na gravação. E também com as barras de Axis, né? Quem tem a oportunidade de fazer. São duas ferramentas poderosíssimas para reprogramar tudo que está nos paralisando. E cada vez que a gente identifica uma crença, que a gente questiona, que a gente ressignifica, a gente está liberando a nossa alma. A gente está limpando os filtros que distorcem a nossa visão da realidade. E acessando também toda a nossa luz, todo o nosso poder e toda a nossa liberdade. Então, vamos lembrar sempre que somos almas em jornada. Nós temos acordos sim, mas também nós temos o poder de escolha. Dizer não pode ser a chave da nossa cura. Nossos medos não são monstros, são convites para a coragem. As nossas crenças limitantes não definem quem somos. Nós podemos nos libertar delas. A evolução espiritual não é um caminho de perfeição. Não, ela não é. Mas é o caminho de verdade.
E nossa verdade merece ser vivida com presença, com consciência e com muito amor. Porque a luz está dentro de todos nós. Então, quando a gente consegue olhar para tudo isso e ressignificar, entendendo a jornada, não levando tudo para vitimização, nem para o trauma e drama, sabendo que nós escolhemos e que tudo que nós escolhemos tinha um motivo para ter sido escolhido. Fica mais fácil para a gente transmutar isso tudo. Eu gosto sempre de lembrar que a gente não pode andar distraído, né? A gente tem que estar sempre atento a tudo, não deixando que emoções limitantes nos peguem, porque tem uma questão também. Quanto mais a gente vai para a consciência e mais a gente entende o que precisa ser mudado, mais desafios chegam, né? E a gente não pode sucumbir nesses desafios. Então estejam atentos a tudo, não desanimem na jornada e façam e refaçam os exercícios, porque cada vez que esses exercícios são feitos é mais um momento de liberação, é mais um momento de conexão com quem vocês verdadeiramente são e com a missão de vocês, que vocês vieram fazer aqui nessa encarnação. Bom, então hoje a gente vai trabalhar o dizendo não, né? Para aprender a dizer não, a gente vai trabalhar os medos e um pouquinho de autoestima também, para ajudar nessa liberação de jornada, né? Então, respirem fundo e com os tapinhas no timo, vocês vão repetir comigo, começando pelo não. Eu tenho o direito de dizer não. Dizer não é um ato de amor. Eu não preciso me justificar para me proteger. Eu libero agora, com amor e consciência, todos os acordos espirituais que já não servem mais à minha evolução. Eu libero tudo isso agora. Em todos os lugares, tempos, realidades e dimensões, onde tenho dificuldade em dizer não, eu destruo e descrio agora. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Em todos os lugares, tempos, realidades e dimensões, onde sinto medo das consequências de dizer não, eu destruo e descrio tudo isso agora. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Em todos os lugares, tempos, realidades e dimensões, onde não digo não por medo de ser rejeitada, eu destruo e descrio agora. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Em todos os lugares, tempos, realidades e dimensões, onde sinto medo de dizer não, medo de não agradar, medo da rejeição, e digo sim, querendo dizer não, eu decreto agora o fim de todo esse medo e dependência emocional. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Em todos os lugares onde me desagradei, me feri, me sobrecarreguei e fiquei com raiva de mim mesma quando disse sim,
Querendo dizer não, eu destruo e descrio tudo isso agora. Eu posso, eu escolho, eu realizo. A partir de agora, tenho total clareza das minhas escolhas e assumo a responsabilidade de dizer não na hora certa. A cada dia, tenho mais clareza na hora de dizer não. Estou livre do medo da rejeição. Estou livre da necessidade de mentir ou de dar explicações quando eu não quero fazer algo. Eu reconheço as minhas vontades. Eu escolho me respeitar em primeiro lugar. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Respirem, sintam essa energia. Voltem com os tapinhas no chão e repitam comigo. Eu aceito total responsabilidade pela minha vida. Eu sou o mestre do meu destino. Estou disposta a ver a vida pelas lentes do amor. Eu posso fazer, ser, ter tudo o que eu quiser. Eu tenho fé em mim mesma. Eu sempre recebo uma dádiva de cada situação desafiadora. E cada situação desafiadora é uma oportunidade para crescimento. Eu sei que eu estou aqui para aprender, crescer e expandir a minha alma. E a minha alma é linda. Eu sempre apoio a mim mesma. A vida é um presente maravilhoso e eu me amo. Meu espírito é incansável. Eu sou forte como o sol. Eu irradio luz e estou em harmonia com o universo. Eu sou luz. Respirem. Respirem mais uma vez, eu vou ter uns tapinhas no timo. Eu me livro dos medos novos e antigos. Eu não preciso mais ter medo. Eu perdoo a todos que me fizeram mal. Eu me perdoo pelo mal que fiz a outras pessoas. Eu me perdoo por ter me acusado e castigado. Eu perdoo meus pais por seus medos e limitações. Eu conquistei a segurança que desejava para viver em paz.
Agradeço por todas as vezes que senti medo. Ele é um ótimo aviso sobre mudanças e novos caminhos. O medo é apenas um alerta. Deixo ir sem registrá-lo no meu inconsciente. Eu convoco a força da sabedoria divina em mim para libertar a minha vida e a minha alma do hábito de me esconder e me proteger de tudo. Eu escolho parar de me esconder pelo medo. Nem todo medo é um alerta verdadeiro. Eu nasci para ser tudo que mereço ser. Eu escolho me libertar dos medos novos e antigos. Eu aciono os registros mais profundos do meu inconsciente para liberar todas as camadas de proteção que eu criei por excesso de medo, por baixa autoestima e desconhecimento. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Respirem. Gratidão a todos que me acompanham por aqui. Espero todos vocês na semana que vem. Até a próxima semana.